Nesse vídeo você vai saber por que que o futebol conquista corações, por que que as pessoas são tão passionais, por que que é um esporte tão popular. Isso tem a ver com a história, tem a ver com a psicologia e tem a ver com o capitalismo e como ele utiliza tudo isso. Eu aprendi muito fazendo o material desse vídeo e eu acho que você vai aprender também. Me acompanha, porque a gente vai entender no final como que você, apesar de gostar disso, você é preso dentro de uma armadilha justamente por ter as suas emoções envolvidas. Mas me acompanhe, vamos aprender junto com isso aqui. Então aqui está, A Dialética do Gramado, uma análise rica e detalhada sobre a história do futebol, a arquitetura das paixões e como o capitalismo opera com tudo isso. Então, a estrutura, qual que é a ideia? Como é que eu dividi esta apresentação? Tem a questão da história e da luta de classes. A história, a origem popular, depois a apropriação aristocrática e depois a volta para a população e depois revertendo a gentrificação, né? A elitização do esporte. Aí a gente tem a arquitetura psíquica, com quais emoções, da onde são essas emoções que mexem tanto com a gente, e o controle sistêmico, como que o sistema financeiro, como que o capitalismo vem, se apropria e utiliza tudo isso para o seu benefício e muitas vezes contra você. Vamos lá? Do caos agrário à disciplina industrial. Aqui é bem interessante a história, porque eu também não sabia disso. Antigamente, na Idade Média, nós estamos falando aí século XIV até o século XIX, era um jogo violento, comunitário e sem regras escritas. Eram brigas entre vilarejos e isso era violento. Poderia se conduzir a bola, se chamava, né, futebol, mas se podia carregar com a mão. E isso gerava, não tinha muita regra, então poderia gerar. A ideia de futebol é que se carregava a bola e que era um esporte pedestre. Se caminhava e tentava. Os gols as distâncias variavam, podiam ser até quilômetros de um gol para outro, né? Então é daí que surge o esporte. E ele acaba sendo proibido até por causa dos casos de violência e mortes. E ele chegou a alimentar algumas guerras entre regiões, essas disputas, né? Aí nós temos, a partir de 1863, na Inglaterra, a codificação por causa das fábricas, né? A codificação fabril, que era uma maneira de determinar que os trabalhadores, né, poderiam utilizar de espaços como atividade em em fábricas. Então era para os trabalhadores das fábricas. Em 1863 se cria a Football Association para as escolas, porque se acreditava que fortalecia os trabalhadores e poderia se fortalecer o espírito vitoriano, o espírito do inglês, esse tipo de esporte. E aí, então, isso se torna, né, o esporte, né, a partir da Comissão Clarendon na Inglaterra, 1864, consagra, né, o futebol como uma forma de laboratório moral para forjar a autodisciplina, né, o desenvolvimento da moral da população. Aí a conquista operária. Isso é elitizado a partir das escolas, mas, inclusive em 1870, missionários culturais, que eram membros dessa elite, introduzem esse esporte em várias outras regiões, espalha isso. Em 1883, a Blackburn Olympic, que é um grupo de tecelões, monta um time vencedor e complica, porque os membros, né, da elite se achavam detentores do conhecimento de como que o esporte funcionava, até que uma das fábricas monta um time vencedor. Existe uma ameaça de ruptura, porque os clubes operários tentam montar uma liga independente, porque eles tentam criar uma regra onde o só elite poderia estar jogando. E, e aí você tem a disputa entre a elite inglesa e os operários, né? Veja que interessante isso, né? Isso tem muito a ver com a história do capitalismo, viu? E o que acontece, e olha que interessante, a história da fé da democracia tem a ver com isso também. Ah, eles não queriam que os times operários participassem, só que o público, a audiência, a arquibancada
era a favor dos públicos do time operário. Então, eles tiveram que aceitar, porque senão o esporte não teria gente interessada o suficiente. A elite pela elite jogando não teria público, não daria dinheiro, né? Então, em 1888, a estruturação da Fundação de Futebol League consolidando, né, a estrutura comercial regular do esporte de massas. Ou seja, a elite domina, mas quer a massa junto. E aí permite que os clubes de operários possam fazer parte dessa estrutura. Aí nós temos o Uruguai como grande primeiro laboratório social do futebol. Então, você tem ali o esporte como uma política estatal. E aí, o que, que você tem, né? Se cria uma Comissão Nacional de Educação Física em 1911. Em 1916, o Uruguai começa a trabalhar na integração racial, desafia o racismo global que havia no Brasil, que havia nos Estados Unidos, que havia na Inglaterra, que havia em vários lugares, e escala até atletas afro-uruguaios para sua seleção, em 1916 já. Ah, nos Jogos Olímpicos de 1924, Paris, em 1928, Amsterdã, o time uruguaio é campeão olímpico. É o melhor time de futebol do mundo. E o sucesso do futebol, por causa dessa política social de educação com esportes, com infraestrutura educacional, faz com que a grandeza do futebol se percebe que ela descola da Olimpíada e fala, vamos fazer o nosso Mundial, porque o nosso esporte é muito popular. Então, descola da Olimpíada de 24 e 28 e surge a surge a primeira Copa do Mundo em 1930. O Uruguai ganha. Então, em 1930. Então, tanto que lá por uruguaios eles são considerados tetracampeões, porque na época a FIFA considerava 24 e 28 como o torneio mundial de futebol, fazendo parte da Olimpíada. Por causa do sucesso da Olimpíada, 1930, só a Copa do Mundo. E em 1950, que eu vou falar aqui mais para frente, o Maracanaço eles ganham aqui no Brasil também. Então, mas o que é importante entender é que isso vem de uma política social. Era a primeira vez na história da humanidade e também da aceitação de jogadores de origem africana, afro-uruguaios, no time. Então, isso bastante importante para entender como sempre teve essa questão da elite e do uso das forças populares no amálgama desse esporte. No Brasil, país racista, luta de classes, democratização, várias questões históricas. Nós temos a democratização negociada em Bangu, que é um clube fundado na Companhia Progresso Industrial. O time do Bangu montava uma estrutura de premiar os melhores jogadores pessoas mais simples, pobres, mas se eles eram bons jogadores, eles tinham privilégios, faziam serviços mais leves e tinham possibilidade de sair mais cedo para treinar. Então, tinha uma certa forma de pegar os trabalhadores melhores, dar alguns privilégios para fazer esse time funcionar melhor. O primeiro que realmente faz uma ruptura institucional é o Vasco da Gama, chamado Esquadrão dos Camisas Negras, que usa operários, pintores e faxineiros e vence os times da elite. Tem um conflito, eles tentam expulsar o Vasco da Gama, mas em 1924 o presidente do clube recusa a exigência, diz que não vai sacrificar a sua dignidade e reforça através da pressão econômica o povo do lado do time popular. Ele faz com que a elite ceda e aceite o Vasco da Gama como time. É muito similar ao que tinha acontecido na Inglaterra, né? O Estado e a propaganda. Aqui no Brasil nós temos dois momentos de forte investimento estatal. O projeto do Maracanã, nós temos o pós-Segunda Guerra, o Brasil, nós temos a Europa devastada, o Uruguai já tinha sido campeão de 30 a 34, e aí o Brasil acolhe, né, recebe muitos investimentos, né, é um centro de investimentos na década de 50 e reacolhe a primeira Copa do Mundo pós Segunda Guerra Mundial.
E então é feito todo um projeto a partir de 1948 da construção do Maracanã, que seria o maior estádio do mundo. Veja que coisa grandiosa para a época. E aí feito toda uma propaganda estatal, investimento estatal. O Brasil goleia, mas goleia assim 7-1 nas semifinais, vem invicto, e aí nós temos toda a infraestrutura. O Brasil se tornando o grande centro do futebol, 1950. E vai disputar com quem? Com o Uruguai. E o Brasil só precisava empatar aquele jogo. Só precisava empatar. E o que acontece? No último, sai ganhando de 1-0, sofre o empate e depois, no último minuto, toma um gol. A festa estava toda preparada, estádio lotado, todo o investimento e o Brasil perde na final. Podendo ser campeão com o empate, estava empatando até o último minuto. Então nós temos a redemocratização pós-Vargas, né, que é pós-Vargas, pós-Segunda Guerra, porque durante a Segunda Guerra Vargas Vargas só vai ganha a presidência e só vai cometer o atentado contra a própria vida em 54, né? Financiamento civil via venda de assentos cativos era uma das maneiras de financiamento, é claro que tinha bastante investimento estatal. Gestão esportiva civil tenta fazer uma estrutura, uma parceria, né, que a gente chamaria parceria público-privada. Oposição liberal, era um mundo de concreto, então havia vários opositores a isso. O opositor do governo, Carlos Lacerda, jornalista, criticava duramente isso, e era uma afirmação cívica, né, da civilidade brasileira, assumir o Brasil, né, como um país. E nós temos que pensar que Vargas tinha um papel importante nisso, na questão de tentar trazer a população nessa nova consciência nacional, porque até a crise de 29, a política do café com leite, essa ideia de abraçar a população não era algo tão fortemente explícito como feito por Vargas, né, com CLT e outras políticas mais de apoio à população. Aí nós temos na década de 70 o projeto do tricampeonato. Então nós temos ditadura militar, os anos de chumbo, subsídio federal e fomento da loteria esportiva. A loteria esportiva surge nessa década de 70 justamente para valorizar ainda mais a questão do futebol, né? 13 jogos, você poderia apostar, o governo arrecadava das apostas, né? Bem diferente ou similar até o que acontece hoje, mas a ideia também era de fomentar um pouco o futebol. Nós temos uma militarização científica. Havia, por exemplo, o preparador físico do time da década de 70, do time do Pelé, de 1970, era o Cláudio Coutinho, que era um militar que usou técnicas militares de treinamento, inclusive com a ajuda de pesquisas norte-americanas, para preparar os atletas, e nesse ponto pouco se fala, que era o melhor preparo físico da Copa. Eles fizeram toda uma jornada especial de preparação física para jogar no México. A demissão do técnico João Saldanha por recusar, por causa da Maravilha, que era um atacante preferido do presidente. Mas aqui tem isso também, né? Claro que se hoje a gente já vê muita influência política e financeira na convocação de jogador, já tinha lá na época, né? O que aconteceu foi do caso João Saldanha frontalmente falar contra o presidente. E aí ficou difícil sustentar ele no cargo, e o Zagallo então assumiu. E a legitimação interna do regime de ufania para frente Brasil, e a ideia de usar essa coisa do Brasil para frente para os anos de ouro da economia brasileira, né? Um crescimento absurdo no início da década de 70. E nós temos o uso do futebol como propaganda, como imagem que representava esse Brasil de crescimento invejado pelo mundo, né? Então você vê que em dois momentos o Brasil como referência mundial, pós-Segunda Guerra e na década de 70, tá? E depois nós temos questões de tropeços aí desse processo. O processo não era totalmente sustentável, mas aí não é o caso da gente explorar isso nesse vídeo. Aí nós temos aqui agora a questão da mente, psíquica por detrás disso, mas você vê como mexe com muitas questões populares, conflitos de classe, manipulação, né? Já desde os seus primórdios.
Então nós temos aqui a questão do paradoxo do ódio, né? Que, por exemplo, quando você admira uma orquestra, você não odeia a orquestra do vizinho, você gosta da orquestra da sua. Se você gosta, se a gente tivesse essa cultura no Brasil, né? Gostamos da orquestra da cidade, conhecemos o violinista, temos um carinho por aquilo, mas eu não preciso odiar a orquestra da cidade vizinha. O futebol não, ele desperta esse amor incondicional. Para que meu time se dê bem, eu preciso que o outro time vacile, né? Então ele gera uma ativação tribal, assim, ele desperta na mente, ele conecta com o instinto de sobrevivência, de defesa do meu grupo, de defesa dos meus irmãos, dos meus parceiros, né? E aqui nós temos então um simbolismo de batalha. As cores, as camisas, essa identidade visual de infantaria, de campo de guerra, que tem a ver até com a origem medieval disso, né? E mostra de uma forma muito visual todo esse histórico que nós temos, né, de defesa de tribo, de defesa de campo, de terreno, de luta em campo aberto, tá? Então perceba como ele nos remete a situações históricas, né? E a situações tribais. Então, o processo civilizador e a catarse coletiva, né? Então, o que acontece é que, conforme esse gráfico é bem interessante, porque existe um controle social sobre as nossas emoções, porque a gente não pode sair xingando todo mundo quando tem raiva. A gente não pode sair batendo nas pessoas toda vez que a gente é contrariado. Então, né, a gente tenta canalizar um pouco essas manifestações emocionais. Então, a busca por excitamento, o indivíduo confinado à disciplina industrial, aquela rotina da fábrica, tem ali no campo de futebol uma possibilidade especial de manifestação. Então, aí você vai criando regras, vai criando condições de direcionar isso. Então, você cria os cantos de torcida, você cria os hinos, você vai pegando esse citamento e vai gerando um controle, um equilíbrio sobre ele. Essa é a ideia desse gráfico aqui, tá bom? E a reconfiguração neoliberal. O que acontece hoje com o mercado global, né? Então, o que muda muito, que ajuda na centralização do capital, é com, né, o início da União Europeia e a desregulamentação da quantidade de jogadores por time lá, você tem que a possibilidade de eles contratarem mais jogadores na Europa, que é onde era o centro financeiro onde havia público com maior poder aquisitivo. Então, o que acontece é que esses clubes começam a centralizar os melhores jogadores. E isso faz com que os periféricos se tornem ainda mais periféricos. Especialmente, nós estamos falando de 1995. Especialmente a, a América do Sul. Tá bom? Então, por isso que a gente tem esse fenômeno, né, de ter no time jogadores europeus, né? Porque você tem desde cedo, né, principalmente a partir de 1995, esse fenômeno vai ganhando intensidade, né? Então você vê que a nossa última Copa ganha é 2002. Percebe que tem a ver com isso? Porque esse fenômeno vai acontecendo gradualmente e já em 2002 nossos atletas já eram astros europeus. Né? Não era o caso em 1994, ainda apesar de por exemplo, Romário já ter ido jogar na Europa, ele volta ainda para o Brasil ainda no auge, ainda quando era um jogador em forma. Né? Então, mas isso vai se dando cada vez mais forte e aí você vê o domínio europeu para controlar ali o futebol e os principais jogadores. E aí, através disso, vem a financiarização, né? Vai se tornando mais complexo, mais caro, mais competitivo, busca por resultados financeiros, e aí você tem então os clubes que se tornam empresas. E aí a ideia desses clubes, eles buscam liquidez e buscam resultados financeiros. Se perde a ideia de associação civil. O que é essa ideia de associação civil? O clube da cidade, o clube do bairro. Né? A ideia, né? Clube de Regatas Flamengo, o Botafogo, né? O Vasco da Gama, com clubes de regiões, né? Da antiga capital do Brasil, já não tem mais isso, né? Porque agora nós temos empresas financiarizadas
Então ele não representa mais determinadas clubes associativos, né? Pessoas que se associaram para praticar esportes. E aí nós temos né, esse processo de financiarização e profissionalização, os estádios se tornam templos de catarse popular. E eles são gentrificados porque se tornam plataformas multiuso, né? Nós temos um melhor exemplo, talvez o estádio do Palmeiras, que precisa, ou do Morumbi, né, que utiliza para tem que ser utilizado para shows também. Então você vê a ideia de rentabilização de todo o processo, e o futebol é mais uma atração desse processo como um todo. E aí você tem o próprio uso, né, para fazer esse processo de mercantilização do esporte, o herói mercadoria, né, que é a psicologia do espetáculo. Então, o avanço da tecnologia, das câmeras de vídeo, os tipos de transmissão, que isso evoluiu muito, muito nesse século. E aí você tem a mercantilização radical do atleta. Então, até a gente poderia entrar em detalhes de você convocar atletas pelo produto de mercado que ele representa e não até pelo que ele está jogando, mas sim pelo que ele representa como mercado. Então nós temos mecânica do consumo, expropriação, marcas corporativas que ganham muito em cima disso, né, contratos vitalícios com as marcas, né, nós temos dois, o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho com contratos vitalícios com marcas, né? O ecossistema da mídia que converte esses atletas em heróis e sobre-humanos, né? E essa ideia de pertencimento, essa tribo, essa paixão, fazendo o descolamento do indivíduo da própria identidade, né? E utilizando esse deslocamento da própria identidade do indivíduo como forma de processo de exploração desse indivíduo para a sustentação dessas margens de lucro e resultado. Vê que interessante, né? Como tem essa questão da percepção da perda da identidade com esse detalhe do uso do indivíduo, de sugar o indivíduo para a multiplicação do capital. E aí, para a conclusão, a máquina perfeita do capitalismo tardio, quer dizer, como que o processo opera hoje, a Copa do Mundo, inclusive o uso da Copa do Mundo como ferramenta de poder, de popularização de presidentes, né? Ah, você está falando do Trump? Não, a gente pode estar falando do Médici, lá na década de 70 também. A gente pode estar falando da Copa do Mundo de 78, da Argentina, que também foi altamente manipulada para a popularização do governo em questão, tá? Então você tem uma paixão atávica, você tem a catarse simulada, né? O controle das emoções populares, e o capitalismo suprime esses impulsos tribais e direciona para o seu uso, para a multiplicação do seu capital, do seu controle, né? E para a sociedade do espetáculo, lucro é sinônimo de gol, quer dizer, a gente tem essa questão de fazer o espetáculo, mexer com a ideia do gol, mas o que está por detrás é lucro, né? Então você tem mercantilização disso, extração de lucro e o reinvestimento no espetáculo, tornando o processo mais complexo, mais poderoso, justamente para trabalhar com essa questão do controle e da lucratividade das grandes corporações e das grandes estruturas de poder. Uau! Aposto que você não sabia do monte de coisa que estava aqui, né? Mas vale a pena entender um pouco isso, saber como essas coisas são usadas para manipular as nossas emoções, saber como, por exemplo, no caso do Brasil, está muito ligado a uma formação de identidade, né, da identidade do brasileiro, e tem muito a ver com o grande centro do mundo a partir do pós-guerra, né, e os áureos anos de 1950 e 60, o Brasil era referência cultural e futebolística, né? Bossa nova, samba, futebol do mundo. E depois, né, nós temos um milagre econômico no início da década de 70 e depois a gente não mantém essa posição de referência mundial por vários motivos, mas como isso está ligado à nossa identidade, como o futebol foi usado nesses momentos para formar a identidade do brasileiro e como isso né, é explorado e extraído para determinadas estruturas de lucro no Brasil, e como isso também afeta e é utilizado esse mesmo mecanismo em outros lugares, e como esse uso desse mecanismo é usado por outros controladores mundiais, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Entenda que a minha ideia aqui era mostrar como a sua mente está dentro, né, está sendo utilizada dentro desse processo,
e você pode passar esse vídeo para outras pessoas. E se você sempre quiser ter mais clareza mental, trabalhar melhor com a sua saúde, desenvolver uma consciência maior sobre as coisas e trabalhar para a sua felicidade, a gente está aqui para ajudar, tá? Peço que você repasse esse vídeo para outras pessoas. Eu acho que aqui tem muito conhecimento que pode ser agregador e rico para todos nós. Um abraço, até o próximo vídeo.